Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 15, capítulo 15, de 14 de abril de 1923. Deus, ao fazer as obras que devem servir o bem geral, concentra numa criatura todo o bem que quer dar. Estava a pensar em tudo o que meu sempre amável Jesus me vai manifestando acerca da sua santíssima vontade, e muitas dúvidas e dificuldades apareciam na minha mente, que não creio que seja necessário dizê-las aqui. Depois, movendo-se dentro de mim e apertando-me forte ao seu coração, disse-me: Filha de minha vontade, tu deves saber que quando eu quero fazer obras grandes, obras em que toda a família humana deve tomar parte, sempre e quando queira, é meu costume concentrar em uma só criatura todos os bens, todas as graças que esta obra contém, a fim de que todos os demais, como de uma fonte, possam tomar aquele bem por quanto queiram. Quando faço obras individuais, dou coisas limitadas, mas quando faço obras que devem servir ao bem geral, dou coisas sem limites. Isto fiz na obra da redenção, para poder elevar uma criatura a conceber um homem e Deus. Devia concentrar nela todos os bens possíveis e imagináveis. Devia elevá-la tanto, de pôr nela o germe da mesma fecundidade paterna. E assim, como meu Pai Celestial me gerou virgem em seu ventre, com o germe virginal de sua fecundidade eterna, sem obra de mulher, e neste mesmo germe procedeu o Espírito Santo. Assim, minha celestial mãe, com este germe eterno, todo virginal da fecundidade paterna, concebeu-me no seu seio virgem, sem obra de homem. A Trindade Sacrossanta deve ter dado o seu a esta Virgem Divina para poder conceber a mim, Filho de Deus. Jamais poderia conceber-me minha Mãe Santa sem ter nenhum germe. Agora, como ela era da raça humana, este germe da fecundidade eterna deu virtude de me conceber homem, e como o germe era divino, ao mesmo tempo me concebeu Deus. E assim como ao gerar-me o Pai, ao mesmo tempo procedeu o Espírito Santo. Assim, ao mesmo tempo que me gerou no seio de minha mãe, procedeu a geração das almas. Assim que tudo que ab eterno sucedeu à Santíssima Trindade no céu, repete-se no seio da minha amada mãe. A obra era grandíssima e incalculável à mente criada.
Devia concentrar todos os bens e até a mim mesmo, para fazer que todos pudessem encontrar o que queriam. Por isso, devendo ser a obra da redenção tão grande de atropelar a todas as gerações, quis por tantos séculos as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências de tantos patriarcas, profetas e de todo o povo do Antigo Testamento. E isto eu fiz para prepará-los a receber um bem tão grande e para dispor-me a concentrar nesta celestial criatura todos os bens que todos deviam desfrutar. Agora, o que motivou a pedir, a suspirar, etc., a este povo? A promessa do futuro Messias. Esta promessa era como o germe de tantas súplicas e lágrimas. Se não tivesse estado esta promessa, nenhum teria tido sequer um pensamento, nenhum teria esperado a salvação. Agora, minha filha, passemos à minha vontade. Você acredita que seja uma santidade como as outras santidades? Um bem, uma graça quase ao par das outras que fiz durante tantos séculos aos outros santos e a toda a igreja? Não, não. Aqui se trata de uma época nova, de um bem que deve servir a todas as gerações. Mas é necessário que todo este bem o concentre primeiro numa só criatura, como fiz na redenção, concentrando tudo em minha mãe. Olhe um pouco como as coisas vão quase iguais. Para fazer vir a redenção e dispor as almas a isto, fiz a promessa do futuro Messias, a fim de que com o esperá-lo não só se dispusessem, mas pudessem encontrar também eles no futuro Redentor sua salvação. Agora, para dispor as almas a viver em meu querer e dar-lhes parte dos bens que ele contém, e fazer regressar ao homem sobre o caminho de sua origem, como foi criado por mim, quis ser o primeiro a rogar, fazendo ressoar minha voz de um ponto a outro da terra e até no alto do céu, dizendo: Pai de toda a família humana, para o comprometer, Pai nosso que estais nos céus. Não disse meu pai, mas chamei-lhe pai de toda a família humana, para o comprometer naquilo que devia acrescentar. Que todos santifiquem o teu nome, a fim de que venha o teu reino sobre a terra e a tua vontade se faça como no céu, assim na terra. Era esta a finalidade da criação, e eu pedi ao Pai que se cumprisse. Quando eu orei, o Pai cedeu às minhas súplicas e formei o germe de tanto bem. E para fazer conhecer este germe, ensinei aos apóstolos a minha oração. E estes a transmitiram a toda a igreja, a fim de que, assim como o povo do futuro Redentor encontrava a salvação nele e se preparavam para receber o Messias prometido, assim com este germe formado por mim, a igreja roga e repete tantas vezes a minha mesma oração. E se dispõe a receber, que reconheçam o Amém, o meu Pai, que reconheçam e amem o meu Pai Celestial, como o Pai deles, de maneira a merecer ser amados como filhos, e recebam o grande bem de que a minha vontade se faça no céu assim na terra. Os mesmos santos formam sua santidade neste germe e nesta esperança de que minha vontade se faça como no céu, assim na terra. Os mártires espalharam seu sangue. Não há bem que não derive deste germe. Assim que toda a igreja roga, e assim como as lágrimas, as penitências, as orações para ter o Messias eram dirigidas àquela Virgem excelsa,
a qual devia dispor para concentrar tanto bem para poder receber o seu Salvador, se bem que não se conheciam quem fosse. Assim roga a igreja quando recita o Pai Nosso. É propriamente por ti que roga, para fazer que concentre em ti todo o bem que contém o meu querer. O modo, o como a vontade divina tem a vida na terra como no céu. E embora não sejas conhecida, a igreja fazendo eco à minha oração, seja feita a tua vontade como no céu, assim na terra, roga-me, apressa-me a que concentre todo este bem numa segunda Virgem, a fim de que, como outra Salvadora, salve a humanidade em perigo, e fazendo uso de meu inseparável amor e misericórdia, ouça favoravelmente minha mesma oração, unida àquela de toda a Igreja, e faça o homem voltar à sua origem, à finalidade com a qual o criei. Isto é, que minha vontade se faça na terra como no céu. É isto propriamente o viver em meu querer, que tudo que te vou manifestando, a isto te empurra, nisto te confirmo. Este é o grande fundamento que vou formando em tua alma, e para fazer isto vou concentrando todas as graças passadas, presentes e futuras que fiz a todas as gerações. Antes as duplico, as multiplico, porque sendo o meu querer a coisa maior, mais santa, mais nobre, que não tem princípio nem fim, para pôr numa criatura, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, pureza e nobreza divinas, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu, esta minha vontade. É a mesma que operou na redenção, que quis servir-se de uma virgem. Quais portentos e prodígios de graças não operou nela? Ela é grande, contém todos os bens e ao agir como magnânima, e se trata de fazer obras, de fazer bem a toda a humanidade, põe em jogo todos os seus bens. Agora quer servir-se de outra virgem para concentrar sua vontade e dar princípio em fazer conhecer que sua vontade se faça na terra como no céu. E se na redenção quis vir a salvar o homem perdido, a satisfazer por suas culpas, o que era impotente de fazê-lo ele mesmo, a dar-lhe um refúgio e tantos outros bens que a redenção contém, agora minha vontade, querendo desabafar mais em amor que na mesma redenção, com o fazer que se faça na terra como no céu, vem dar ao homem seu estado de origem, sua nobreza, a finalidade com a qual foi criado. Vem abrir a corrente entre sua vontade e a humana, de maneira que, absorvida por esta vontade divina, dominada, lhe dará vida nela, e ela reinará na terra como no céu. Aprofundamento dos principais conceitos desse trecho do Livro do Céu. A economia divina, concentração do bem em uma criatura. Jesus explica que sempre que Deus realiza uma obra de bem geral, que transcende o indivíduo e abrange toda a humanidade, ele concentra todos os bens e graças necessários em uma única criatura. Essa concentração não é apenas simbólica, mas substancial. A criatura torna-se fonte de distribuição desses bens a todas as demais, como um canal escolhido para o derramamento da graça. Conceito: concentração do bem para difusão universal. Exemplo histórico: Maria na redenção. Para gerar o Salvador, Maria precisou conter em si o germe da fecundidade divina, tornando-se mãe de Deus sem a intervenção do homem. Um mistério ligado diretamente à Trindade.
A Virgem Maria como arquétipo da obra da redenção. Maria é apresentada como modelo da máxima colaboração humana com o divino. Deus concentrou nela todos os bens da redenção para tornar possível a encarnação de Jesus Cristo. Para isso, ela foi elevada acima da natureza humana comum. Recebeu um germe da fecundidade eterna, divino e virginal. Tornou-se o espaço onde a Trindade se refletiu na terra. O Pai gera, o Filho é concebido e o Espírito Santo procede. Maria, como nova gênese da humanidade redimida. A redenção só foi possível pela plenitude de graça dada a Maria. Jesus estabelece uma analogia entre a redenção, obra passada, e a nova obra de santificação que ele chama de vivência na divina vontade. Assim como na redenção foi necessário um longo preparo, orações, esperas, profecias. Agora também se inicia uma nova fase para preparar o mundo a viver na vontade de Deus. Nova era espiritual, o reino da divina vontade. Uma segunda virgem, anônima, figura escolhida por Deus como depositária de todas as graças necessárias para produzir esta nova etapa espiritual da humanidade. Ela seria como uma nova Maria, não para gerar fisicamente o Salvador, mas para gerar espiritualmente o reino da vontade de Deus na terra. Luísa Picarreta. O Pai Nosso como profecia e clamor universal. Jesus revela um aspecto profundo do Pai Nosso. Ele não é apenas uma oração devocional, mas um pedido profético e universal para que a vontade divina reina assim na terra como no céu. Ao ensinar essa oração, Jesus plantou um germe escatológico, uma semente de um tempo futuro em que a humanidade viveria unida à vontade divina. O Pai Nosso como semente do reino da vontade divina. Todos os santos e mártires beberam dessa oração como esperança. Agora, ela se cumpre com o reconhecimento e a vida na divina vontade. Toda a igreja, ao rezar o Pai Nosso, roga pela vinda deste reino, ainda que inconscientemente. Jesus afirma que esta oração coletiva é, de fato, um clamor que impulsiona o projeto divino de fazer com que uma nova criatura seja preparada. Alguém que receberá todas as graças para instaurar o reino da vontade divina no mundo. Intercessão universal inconsciente em favor de uma nova virgem. Tornar conhecida. A missão da Luísa é tornar conhecida a vontade divina, ensinar como viver nela e permitir que Deus reine plenamente nos corações humanos. A finalidade suprema, a vontade de Deus reinando na terra. A redenção foi necessária para salvar o homem decaído, mas agora o objetivo é mais alto: restaurar o homem à sua condição original, na qual a vontade humana estava perfeitamente unida à divina. Jesus deseja reintegrar o homem à sua origem, à nobreza com que foi criado. Restituição da origem e nobreza humana pelo reino da divina vontade. Enquanto a redenção curou o pecado, a vivência na vontade divina previne o pecado, une o homem a Deus desde dentro, transformando-o em expressão da própria vida divina. Este trecho
transmite uma revelação que une mística profunda, escatologia espiritual e teologia trinitária e descreve uma nova etapa no plano de salvação. A escolha de uma criatura específica como portadora e transmissora da divina vontade. O cumprimento profético da oração do Pai Nosso. E o desejo de Deus de que sua vontade tenha na terra o mesmo império que tem no céu. Revela que não se trata apenas de um caminho pessoal de santidade, mas de uma missão cósmica, universal, onde a humanidade é convidada a retornar à origem, à união plena com o Criador em sua vontade. A oração do Pai Nosso à luz do Catecismo. No número 2759 do Catecismo, a oração do Senhor é verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho. Jesus ensinou esta oração diretamente aos seus discípulos como modelo de todas as orações. Não é apenas uma fórmula, mas um modo de orar que expressa a própria vida interior de Jesus com o Pai. Jesus diz que, ao ensinar o Pai Nosso, plantou o germe de uma nova era, a vivência na vontade divina. O Catecismo confirma que essa oração resume o plano de salvação. Pai Nosso que estais no céu. Catecismo número 2786 a 2793. O termo Pai revela a novidade cristã. Jesus nos introduz na filiação divina. Deus é verdadeiramente nosso Pai. Teologia trinitária. Ao dizermos Pai, participamos da própria relação de Jesus com o Pai. Nosso. Somos povo de Deus, não indivíduos isolados. Que estais no céu. Indica a majestade divina, mas também a intimidade acessível. Jesus destaca que ele não disse meu Pai, mas nosso, comprometendo o Pai com toda a família humana, chamando em nome de todos pelo cumprimento de sua vontade. Santificado seja o vosso nome. Catecismo número 2807 a 2815. Não pedimos que Deus se torne santo, mas que seu nome seja reconhecido como santo em nós, nas nossas ações, na criação. É o desejo de que Deus seja conhecido, amado e glorificado por todos. A santificação do nome de Deus acontece quando vivemos como filhos do Pai. Jesus associa essa súplica ao início da restauração, que todos reconheçam a santidade de Deus vivendo unidos à sua vontade. Venha a nós o vosso reino. Catecismo 2816 a 2821. Esta é uma súplica pela vinda final do reino, mas também por sua presença atual, através da Igreja, da santidade dos fiéis e do agir de Deus no mundo. O reino de Deus é o próprio Cristo reinando nos corações. Já está presente, mas ainda não em sua plenitude. Ligação com a divina vontade. Essa súplica é entendida como o clamor para o reino da vontade divina se estabelecer visivelmente na terra, como é no céu. Um novo Pentecostes universal da santidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Catecismo número 2822 a 2827. Esta é a súplica central, é o coração do Pai Nosso.
A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conforme primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Pedir que ela se realize na terra como no céu é desejar que os homens vivam em obediência amorosa, como os anjos e santos. Esta linha é o eixo de toda a revelação. Viver na vontade de Deus, não apenas fazendo-a externamente, mas permitindo que ela viva e reine em nós, como no céu. Aqui se inicia a nova era, o reino da divina vontade. As três últimas súplicas, que são necessidades humanas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. No Catecismo 2830 a 2837. Refere-se tanto ao pão material quanto ao pão da palavra e à Eucaristia, verdadeiro alimento da alma. Também pode ser interpretado como pedir o alimento espiritual da vontade divina, que deve nos sustentar diariamente. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Catecismo 2838 a 2845. Essa súplica nos compromete a perdoar como Deus perdoa. A reconciliação fraterna é condição da reconciliação divina. Vida na divina vontade implica ser imagem do próprio perdão de Deus. Viver com o coração reconciliado e purificado continuamente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Catecismo número 2846 a 2854. Pedimos a Deus que não nos permita seguir o caminho da tentação e nos proteja do maligno. A vontade divina como escudo. No texto, viver na vontade de Deus é o meio mais seguro de ser guardado do mal e do pecado, pois a alma unida à vontade divina não cai, está sustentada pela própria graça. O Amém final. Catecismo número 2856. Ao dizer amém, expressamos nosso consentimento confiante, nossa adesão firme ao que pedimos. É o selo da fé. No contexto da divina vontade, é um sim pleno, como o fiat de Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O Pai Nosso como clamor no reino da divina vontade. Não é apenas uma oração moral ou devocional, à luz do catecismo e das revelações espirituais que estão no texto do Livro do Céu, não só neste, mas em outros. Torna-se uma profecia em forma de oração, um ato eclesial coletivo pelo reino da vontade de Deus, um programa de vida espiritual profunda, onde o homem não apenas cumpre, mas vive e respira em Deus. Como dizia este capítulo, é justo e digno que concentre nela todos os bens possíveis, graças inumeráveis, a fim de que tenha o mesmo cortejo que tem no céu esta minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.